Bom dia, queridos. Bom dia. Uma alegria estar aqui, mais uma vez, com a confiança do pastor Davi, abrindo o púlpito para que eu possa trazer a palavra nesta manhã. E é uma alegria sempre vir a Caxias do Sul. A gente mora em Natal, então são quase 5.000 quilômetros daqui. Mas eu digo que para ver os netos a gente faz qualquer sacrifício. Filho nem tanto, mas os netos a gente faz qualquer sacrifício. A gente está aqui, estou acompanhado da minha esposa, que muita gente da igreja já conhece, a Nilza. Fique em pé aí, meu amor. Talvez tenha alguém que não conheça você aqui ainda. Fique em pé. Eu tenho a alegria de apresentar essa mulher linda que Deus me deu, viu? Obrigado. Nilza é pastora comigo e com mais uma equipe lá na Igreja Batista Cidade, em Natal. Mas eu quero começar esta manhã parabenizando as mulheres. O pastor Davi já fez a homenagem aqui juntamente com a Paula, a todas as mulheres pelo Dia Internacional, que Deus abençoe. Mas a minha segunda palavra é de gratidão à Igreja Batista da Comunhão. Pelo período da doença da Lorena, o ano passado, como nós nos sentimos abençoados por Deus. A Nilza ficou cerca de 80 dias aqui com a Lorena, e cada vez que a Nilza falava comigo, ela expressava a gratidão pela Igreja Batista da Comunhão, por todo o apoio, especialmente pelas mulheres da Igreja Batista da Comunhão, o apoio que deu para minha filha Lorena. Lorena não é uma nora, é uma filha, como nós dizemos. Então, muito obrigado, igreja. Muito obrigado de todo o coração por todo o apoio nesse momento tão importante da vida dela e muito difícil na vida dela e nas nossas vidas também. Mas que pela graça de Deus, nós cremos que o Senhor já operou a cura, o milagre na vida dela. Amém? Eu estava olhando o pastor Davi aqui na frente, eu fiquei pensando, essa palavra não é sobre injustiça de Deus, porque Deus não é injusto, Deus é justo. Mas Ele decide na soberania, às vezes dá tanto a uns e tão pouco a outros, né? Eu vejo o pastor Davi com essa barba bonita aqui na frente, e eu aqui, certa vez, eu tinha vontade de ter uma barba, e comecei a orar, pedir a Deus, Senhor, me dá uma barba cheia, me dá uma barba cheia. Mas eu não especifiquei cheia de quê? Ele me deu uma cheia de falha, gente. Cuidado com o que você pede da oração. De repente pode ser mal compreendido. Então, eu estou aqui e aí me conformei em não ter barba. Não tem jeito, tá bom? E o Joab herdou isso de mim. Também não tem nada. Queridos, essa manhã eu quero compartilhar com vocês uma mensagem que é o título do meu livro, Entre Redes e Lágrimas. Cada vez que eu olho para o apóstolo Pedro, pastor Davi, quando falou em Pedro aqui, olhou para mim, eu nunca tive vergonha de dizer que eu fui apaixonado por um homem, sempre fui apaixonado por um homem. Esse homem, além de meu pai, evidentemente, e meus filhos, que são 3 homens, o apóstolo Pedro. O apóstolo Pedro sempre me chamou a atenção, sempre me chamou para os seus escritos, para a história dele, tanto a história revelada nas Escrituras Sagradas, como a história contada pela tradição acerca do final dele, de como ele terminou a vida e a forma como ele, naquele último momento, dá aquela palavra. Isso não é a Bíblia que diz, preste atenção, não diga o que o pastor Targino diz que a Bíblia diz, mas a tradição diz que Pedro, quando é condenado à pena capital, e a pena para ele é a crucificação, ele pede para ser crucificado de cabeça para baixo, porque ele não era digno de morrer como o seu Senhor morreu. Então eu quero convidá-los a abrir a palavra de Deus no Evangelho de Lucas, capítulo 5. Evangelho de Lucas, capítulo 5, e eu vou ler do versículo 1 ao versículo 11. Lucas 5, de 1 ao 11. A versão que eu tenho aqui é a versão NVI. Lucas 5, de 1 ao 11, que diz assim, Lucas 5, do 1 ao 11, certo dia, Jesus estava perto do lago de Genezaré,
e uma multidão o comprimia de todos os lados para ouvir a palavra de Deus. Então, ele viu à beira do lago 2 barcos deixados ali pelos pescadores que estavam lavando as suas redes. Entrando em um dos barcos, o que pertencia a Simão, pediu-lhe que eu afastasse um pouco da praia. Então sentou-se e no barco ensinava o povo. Tendo acabado de falar, disse a Simão: vá para onde as águas são mais fundas e lancem as redes para a pesca. Simão respondeu: mestre, trabalhamos muito a noite inteira e não pegamos nada. Mas porque és tu quem está dizendo isto, vou lançar as redes. Quando o fizeram, pegaram tal quantidade de peixes que as redes começaram a se romper. Então, fizeram sinais aos companheiros que estavam no outro barco para que viessem ajudá-los. Eles vieram e encheram ambos os barcos a ponto de começarem a afundar. Quando Simão Pedro viu isso, ajoelhou-se aos pés de Jesus e disse: afasta-te de mim, Senhor, porque eu sou um homem pecador. Ou seja, Pedro está dizendo: eu não sou digno da sua presença, afasta-te de mim, Senhor. Verso 9, pois ele e todos os seus companheiros estavam perplexos com a pesca que haviam feito. Como também Tiago e João, os filhos de Zebedeu, que eram sócios de Simão. Jesus disse a Simão: não tenha medo, de agora em diante você será pescador de homens. Eles então, arrastaram os seus barcos para a praia. Preste atenção nessa expressão. Deixaram tudo e o seguiram. Meus queridos, quando eu leio esse trecho, tantas vezes já lido, eu entendo que toda grande história, ou toda história bela, bonita, ela começa num lugar simples, num lugar comum, num lugar sem muita expectativa de que ali vai acontecer alguma coisa de grande. É exatamente onde começa a história de Pedro, num lugar comum, um lugar simples para ele. As margens do lago de Genezaré, ou lago de Tiberíades, ou mar da Galiléia, que são a mesma coisa, apenas alguns autores usam expressões diferentes. Na realidade, lá é um grande lago, que quem não conhece ali, pensa que realmente é um mar. Então, essa história começa ali, começa antes do Pedro, do grande apóstolo, se tornar o pregador do Pentecostes que levou 3.000 almas a Jesus. Essa história começa muito antes de Pedro ver milhares de pessoas se rendendo aos pés de Cristo. Essa história começa antes de Pedro escrever palavras que atravessariam séculos e chegava até nós através da palavra de Deus, nos abençoando. Então, antes de tudo acontecer, Pedro estava entre redes. Mas ele estava entre redes vazias. Eu sempre conto a história, eu nasci no sertão do Rio Grande do Norte, na cidade de Caraúbas, e meu pai nunca foi afeito à pesca, mas eu tinha um tio que gostava muito de pescar, ele era comerciante, o hobby dele era pescar. Então, todo final de semana, no sábado, final da tarde, depois da feira, ali onde ele participava com o seu comércio, ele ia pescar. E ele tinha, nessa época, 2 filhos homens já, mas os meninos não gostavam de acompanhar, então ele me convidava. E eu ia com o tio Custódio nas pescarias. E uma coisa me chamava a atenção, e eu mesmo ali adolescente, eu sabia que a pesca havia acabado quando ele tirava as redes ali, e na beira do açude ele começava a lavar as redes. Começava a limpar as redes. Ali eu já sabia, terminou a pesca, vamos voltar para casa. Pedro então começa a sua história entre redes, redes molhadas, redes pesadas, redes vazias. Lucas capítulo 5, versículo 5, registra as palavras de um homem já cansado. Mestre, esforçamo-nos a noite inteira e não pegamos nada. Eu tenho dito que essa frase, ela não é apenas sobre pesca, não, é muito mais do que isso. Ela é sobre a frustração de um homem que conhecia o lago, um homem que era dono de um barco,
Até hoje lá tem muitos peixes. Um homem que conhecia a arte da pesca, pois a vida inteira dele foi pescando tudo isso. Então essa frase de não pegar nada é muito mais do que simplesmente não ter peixes. É a frustração de um homem sobre trabalhar e não ver resultado. É a frustração de um homem sobre tentar e falhar a noite inteira, como diz o texto. É sobre insistir e não conseguir. Talvez entre nós, essa manhã, tenha alguém que esteja passando por um momento em que tem lutado, tem se esforçado, tem se doado plenamente, às vezes juntamente com a família, tem se doado, mas não tem visto resultados. Parece que tem sido em vão o trabalho, parece que tem sido em vão a sua luta. Eu posso imaginar que esse era o sentimento do coração do apóstolo Pedro naquele momento. E eu posso afirmar que Pedro não estava no seu melhor momento naquele dia. Não era o que ele esperava. Ele esperava tirar do mar, do lago, o seu sustento. Fazer uma boa pescaria, abastecer provavelmente aqueles que compravam peixes para ele e também o peixe para a sua alimentação. Pedro estava aqui, queridos, naquilo que eu chamo de um momento mais humano da vida dele. Ele estava ali passando numa crise, mas é exatamente nesse cenário que Jesus o encontra. Muitos de nós fomos achados por Jesus no pior momento da nossa vida. Muitos de nós estavam mergulhados numa crise. Talvez mergulhado num vício de droga, de bebida, seja lá o que for. Talvez Jesus tenha encontrado você na pior crise que você já viveu no seu casamento. Ou talvez numa crise grande que você estava passando com um relacionamento com seus filhos. E aí Jesus entra na sua história. Porque eu tenho aprendido, queridos, nesses 40 anos que eu entreguei minha vida para Jesus, eu tinha 21 anos quando isso aconteceu, que Jesus não entra na nossa história apenas nos momentos de sucesso, de vitória, não. Muitas vezes é muito mais a presença dele nos momentos de fracasso. Ele chega naquele momento em que olhamos para a direita, olhamos para a esquerda, não vemos a solução, mas quando olhamos para cima, ele está pronto, vindo ao nosso encontro, e ele entra então na nossa vida para fazer a diferença. Quando eu escrevi esse livro, Entre Redes e Lágrimas, eu estava vivendo um momento de redes vazias. Nossa vida estava tudo bem, um bom casamento, todos os filhos encaminhados, trabalhando, tendo o sustento de cada um deles, igreja crescendo, vivendo um momento feliz. Deus estava me dando o meu segundo livro ali, praticamente concluído, e de repente as redes se esvaziaram. Nós havíamos passado uma semana aqui em Caxias com o Joab e com a Lorena. Daqui fomos para São Paulo participar de uma conferência que acontece na igreja de um amigo nosso, meu e do pastor Davi, a Target, lá na Igreja Batista Memorial do Alphaville, do pastor Sidney. E quando nós chegamos lá, nós estávamos no primeiro dia do evento. A Nilza tinha ficado no quarto, tinha chegado cansada da viagem, eu tinha descido, estava com os pastores lá embaixo, e eu vi algumas ligações no meu telefone do Joab, mas eu estava lá, acabei a reunião, e quando eu cheguei, a Nilza disse: meu filho, ó, o Joab está querendo falar com a gente, mas ele queria falar com nós dois juntos. Então, ali, por volta de 9 horas da noite, nós ligamos para ele e veio a notícia, né? Lorena tinha testado positivo numa biópsia que fez de um nódulo na mama e deu câncer. A notícia foi mais desagradável ainda quando soubemos. Eu pedi para eles mandarem o exame, encaminhei para um médico amigo meu, quando ele disse que era um tumor muito agressivo, um HER2. Querido, naquele momento, nós não olhamos para nada que estava dando certo, não. Naquele momento era como se as redes esvaziassem completamente.
Era como se estivéssemos a noite inteira tentando pegar peixes e não pegássemos nada, absolutamente nada. E aí a gente viu que essa rede vazia, ela representa a limitação humana. É aquele momento que a gente olha e diz, eu não posso fazer nada por isso, a não ser orar ao Senhor. Eu não posso fazer absolutamente nada a não ser buscar a presença do Senhor. Então essas redes vazias que representam, no meu entender, a limitação humana, pouco a pouco elas são transformadas em lágrimas que representariam na vida de Pedro a transformação na vida dele. A transformação na vida do homem. Quantos de nós não passamos por uma transformação depois de vencer as redes vazias, no meio a lágrimas, no meio a momentos em que a gente reconhece que somos finitos e que por sermos finitos, então nós não temos a solução para a maioria das coisas, mas olhamos para o alto, para um Deus que é infinito, para o Deus que é soberano, para o Deus que é onipotente, onisciente, onipresente, e entendemos que dele pode vir a solução. Ou melhor, que apenas dele vem a solução. Mas tudo começa, queridos, entre redes vazias, entre redes molhadas. Por isso que a palavra de Deus diz, do versículo 1 ao versículo 3, eu quero repetir o texto para que você compreenda bem isso. Certo dia Jesus estava perto do lago de Genezaré e uma multidão o comprimia por todos os lados para ouvir a palavra. Havia um propósito na multidão que estava ali, queria ouvir a palavra de Deus. E ele viu à beira do lago 2 barcos deixados ali pelos pescadores que estavam lavando as suas redes. Ele entra num dos barcos, o que pertencia a Simão Pedro, e pediu-lhe que o afastasse um pouco da praia. Então sentou-se e do barco ensinava o povo. Presta atenção nesse detalhe tão especial do texto. Jesus entra no barco de Pedro. Pedro não convida Jesus para entrar no seu barco. Ele sabia quem era o mestre, mas ele não faz o convite para Jesus. O texto diz que Jesus entra no barco. Jesus entrou porque quando ele decide mudar a história de alguém, ele toma a iniciativa. Amém? Pastor Davi falou aqui da questão de Eva, daquela mulher ali que criada por Deus, da costela de Adão. Mas quando Adão peca, queridos, quando Adão peca, ele foge ou ele tenta fugir da presença de Deus. É interessante o texto, quando Deus desce para encontrar com o homem ali no finalzinho da tarde, a Bíblia diz que o homem não está ali. O que acontece? Você lembra do texto? É Deus que chama. Ei, homem! Onde está você? Cadê você? Então, desde o princípio, Deus vem ao nosso encontro. Nesta manhã, Deus está indo ao seu encontro, ao encontro do seu coração. Nesta manhã, Deus está indo ao encontro às suas redes vazias. Nesta manhã, Deus está agindo, talvez num momento de lágrimas na sua vida, para que você olhe para Ele e para que você saiba que mesmo no meio da frustração, Jesus entra no seu barco. Jesus entra no barco da frustração. Pedro estava lavando as redes. Como eu disse, esse detalhe é um detalhe muito interessante para quem conhece a pesca. Ele já não estava mais pescando, a pesca havia acabado. Ele estava encerrando. Ele estava fazendo o ato final da pesca. Pedro havia desistido daquela noite, de tanta luta, de tanto empenho. E ele havia aceitado o fracasso em sua vida. Puxa vida, como é que pode? O que é que eu vou fazer amanhã? Como é que eu vou pagar os boletos que estão vencendo da minha conta se eu não peguei absolutamente nada? É isso que acontece. Ele trabalha duro o tempo todo, assim como nós às vezes trabalhamos duro a vida inteira, oramos, tentamos, e mesmo assim, quando puxamos as redes, elas vêm completamente vazias. Mas preste atenção numa verdade espiritual que esse texto contém. É que Jesus, ele entra no barco de pessoas frustradas. Interessante. Hoje muitas pessoas querem entrar em grandes iates, né, em grandes navios. Não, Jesus entra no barco de pessoas frustradas. Jesus entra no barco de pessoas que estão literalmente cansadas, exaustas. Ele entra no barco de pessoas que já não esperam mais nada da vida. Nada da vida.
A minha vida não era assim aos 21 anos de idade. Eu não esperava mais nada da vida. Mas o meu foco era outro. Completamente diferente. E por mais que eu vivesse de festa, tivesse uma banda, vivesse tocando nas cidades ali, a minha vida era vazia, vazia. E eu encontrei Jesus nessa situação, ou melhor, Jesus me encontra nessa situação. Eu estava numa viagem a São Paulo, e fiquei na casa de uma família cristã, e eles me convidaram para ir na igreja. E eu fui por educação, não ia ficar sozinho na casa deles ali em São Paulo, e fui. Naquela manhã, Igreja Batista da Borda do Campo, era uma congregação ainda, estava pregando lá o pastor Jaime Kemp. Eu nunca tinha ouvido a palavra, nunca tinha entrado numa igreja. Eu vivia na roda dos escarnecedores, eu zombava da igreja, zombava dos crentes, criava piadas com os crentes. Jesus me encontra nessa situação. Ao final daquele culto, uma jovem filha do casal me presenteia com um livro do Jaime Kemp intitulado Eu Amo Você. Esse livro ainda é editado, tá, não sei quantas edições para frente. E eu ali, na tarde daquele mesmo dia, comecei a folhear o livro. 4ª página, Salmo 37:4. Agrada-te do Senhor e Ele satisfará os desejos do teu coração. Quando eu li isso, peraí. A Bíblia está dizendo que é para eu me agradar de Deus e Ele vai satisfazer os desejos do meu coração? É esse Deus que eu quero para mim. Queridos, eu não vi anjo descendo, não vi fogueira ali, fogueira acolá, não vi fumaça, não vi nada. Mas eu senti naquela tarde que eu estava entregando a minha vida ao Deus que estava vindo ao meu encontro para mudar a minha história, para transformar por completo a minha vida. Pastor Davi, café da manhã do dia seguinte, sentamos lá no café e a mãe daquela jovem que me deu o livro, Dona Antônia, olha para mim. Meu primeiro nome é Antônio também. E o paulistas, tem alguém de São Paulo aqui, sabe que o paulista, especialmente o paulistano, chama Antônio de Toninho. Ela olha para mim e faz: Toninho, me diga uma coisa. Você tomou a decisão por Jesus. Foi por causa de Jesus ou porque você está querendo namorar com a minha filha? Eu disse: não, a senhora pode ter certeza que foi por Jesus. E foi mesmo, né? Eu nunca namorei a filha dela, nos tornamos amigos, tá? Mas desde aquele dia, 2 de janeiro de 1986, com redes completamente vazias, eu fui achado pelo Senhor lá em São Bernardo do Campo, no ABC Paulista. Ali, Deus veio ao meu encontro. Ele me encheu por completo. Então, Deus vem ao encontro de pessoas que estão no meio do fracasso, porque o ponto de partida para achar Deus não é a nossa força. O ponto de partida para encontrar Deus não é a nossa inteligência, não é a nossa sabedoria, não é a nossa rendição. Rendição. Essa é uma palavra muito forte, mas Deus busca pessoas que se rendam completamente a Ele. Sejam homens, sejam mulheres, Deus busca pessoas que sejam prontos para servi-lo. O Salmo 34, verso 18 declara: o Senhor está perto dos que têm o coração quebrantado e salva-os de espírito abatido. Então, se você chegou essa manhã aqui com o espírito abatido, com o coração quebrantado, sabe que tem um Deus de braços abertos pronto a abraçá-lo. Sabe que há um Deus pronto para acolhê-lo, para massagear o seu coração, para botar nos seus lábios um cântico novo. É exatamente isso que acontece com Pedro. Ele entra no barco de Pedro e ele entra no barco de pessoas que estão aqui nessa manhã. Ele entra no barco daquele que está desesperado, ele entra no barco daquele que está frustrado, mas ele entra no barco daquele que tudo está bem, como estava a nossa vida quando nós recebemos a notícia da doença da Lorena. E de repente, mesmo estando tudo bem, as redes se esvaziam. Mas sabe o que é que faz toda a diferença? Porque Jesus transforma cenários improváveis em cenários de bênção. Jesus tem o poder de mudar cenários. O verso 4 diz que, tendo acabado de falar, ele disse a Simão Pedro: vá para onde as águas são mais fundas. E a todos disse: lancem as redes para a pesca. Gente, a Bíblia às vezes diz algumas coisas, principalmente nas palavras de Jesus, que a gente fica sem entender
absolutamente nada. Ora, Pedro, Tiago e João, todo mundo que estava ali era especialista em pesca. Especialista, conhecia tudo ali. Jesus era pescador? Não. Jesus era o quê? Carpinteiro. Me responda a pergunta, o que é que carpinteiro sabe ensinar sobre pesca, gente? Não tem lógica um negócio desse. O problema é que ele não era um carpinteiro comum. Ou melhor, não é problema, a solução é que ele não é um carpinteiro comum. Se aos olhos humanos isso não fazia sentido, dizer para um pescador profissional, Pedro conhecia as águas, conhecia tudo, mas Jesus conhecia os céus. Como conhece até hoje os céus. Sabe a sua vida, sabe aquele recantinho que você tem, né, que provavelmente só você conhece, e talvez em alguns momentos nem você conheça você mesmo. Jesus conhece, Jesus sabe disso, e é nesse momento aí, talvez este seja o quarto da frustração, o quarto do arrependimento tantas vezes, o quarto da dor tantas vezes. Jesus conhece, Ele está presente. Se Pedro conhecia os peixes, Jesus conhecia o futuro de Pedro já. Ele sabia o que aconteceria com Pedro, sabia tudo da vida dele. E a resposta de Pedro, queridos, então para mim é impressionante. Mestre, esforçamos a noite inteira e não pegamos nada, mas porque o Senhor é quem está dizendo isso, nós vamos lançar as redes. Olha para mim, eu quero dizer um negócio para você. Se você sente Deus comunicando com você, falando você, trazendo uma mensagem para você, tenha a atitude de Pedro. Senhor, eu até não acredito nisso, mas porque é o Senhor que está mandando, eu vou jogar as redes. Mas porque é o Senhor que está dizendo, eu vou lá, eu vou ouvir a tua palavra e vou cumprir isso que está dizendo. Então essa é a frase que pode mudar tudo da sua vida. Porque o Senhor está dizendo, porque o Senhor está mandando. Pode transformar a vida. Eu podia ter feito um monte de interrogações naquela tarde. Isso era o início do ano de 86. Todas as festas da minha cidade, a festa do padroeiro da minha cidade, é de 10 a 20 de janeiro, o padroeiro é São Sebastião, são 10 dias de festa. Todas aquelas festas estavam contratadas por mim. O carnaval daquele ano seguinte, as bandas estavam contratadas por mim. Eu podia questionar tudo isso de Deus, tudo isso. Mas naquele momento, que Jesus me encontra com redes completamente vazias, eu não quis saber de absolutamente nada do que iria acontecer. Eu simplesmente me joguei nos braços dele. Gente, ele honrou eu não tive que rescindir contrato, pessoas apareceram para me ajudar ali, aqueles contratos assumidos por mim foram cumpridos, mas ali não era mais o meu lugar. Ali não era mais o meu lugar. Eu tive que estar presente em alguns daqueles eventos, mas eu já não me sentia mais bem. Deus havia me tomado naquela tarde ali em São Paulo. Então, queridos, muitas vezes nós confiamos no cenário, confiamos nos nossos projetos, tudo aquilo que nós pensamos. Pedro confiou nisso e se deu mal. Mas agora ele confia na palavra do mestre. Vai lá, vai para águas fundas e joga a rede lá. Ele confia na palavra de Deus. Hebreus 11:1 diz que a fé é o firme fundamento das coisas que se esperam e a convicção naquilo que se não vê. Quando eu olho para Pedro, eu digo que fé não é confiar apenas no que você via. Pedro estava vendo todas as condições ali. Mas fé é confiar na pessoa que fala. E quem falou com ele foi Jesus. Eu espero que nessa manhã, ao você ouvir Jesus falando com você, que você não duvide, que você creia plenamente. Porque quando cremos em Jesus, o milagre acontece. E quando o milagre acontece, nós conhecemos a nossa verdadeira condição. O verso 6 diz, queridos, quando o fizeram, pegaram tal quantidade de peixes, que as redes começaram a se rasgar. Observe então a reação de Pedro. Verso 8. Quando Simão Pedro viu isso, prostra-se aos pés de Jesus e disse, afasta-te de mim, Senhor, porque sou homem pecador. Queridos, isso para mim é surpreendente. Pedro não disse, Senhor, muito obrigado.
Senhor, o Senhor fez tudo e agora a nossa semana está tranquila, nós pegamos peixe. Não é isso que Pedro disse. Ele se joga, ele reconhece que tudo aquilo que estava acontecendo não era por causa dele, mas porque Deus estava ali presente no seu Filho Jesus Cristo. E ele diz, eu sou homem pecador, ou seja, não sou digno da tua presença. E essa, queridos, é a primeira vez, quando a gente olha para os evangelhos, é a primeira vez que Pedro entende claramente quem Jesus é. Por isso que, quando ele está com os discípulos, ei, o que é que estão dizendo de mim, quem eu sou? Alguns dizem, você é um dos profetas, que você é Elias. Pedro então toma determinação, tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Pedro havia conhecido Jesus ali no lago. E quando nós entendemos quem Jesus é, nós entendemos melhor quem nós somos. Finitos, falhos, pecadores. Por isso que Paulo diz que dos pecadores ele é o principal. E é nesse momento então da vida do encontro com Jesus que o milagre não revela apenas o poder de Jesus, mas ele revela a pecaminosidade de Pedro, o homem que ele era. O encontro com Cristo sempre produz em nós uma consciência de quem nós somos e de quem Ele é, uma consciência da nossa limitação e da soberania e do poder de Deus. Então, queridos, sabe que Jesus chama homens imperfeitos para cumprirem futuros perfeitos. Homens imperfeitos para cumprirem futuros perfeitos. O verso 10 diz, Jesus disse a Simão, não tenha medo. Não tenha medo, de agora em diante você será pescador de homens. Que coisa fantástica. Um homem que tinha passado a noite, não tinha pegado aquilo que ele conhecia peixe, agora recebe a promessa de Jesus, de agora em diante você será pescador de homens. Jesus não disse para ele, Pedro, você está pronto. Pedro, você é o melhor, você é o cara, você é o tal. Não, não. Pedro, você será pescador de homem, de gente, daquilo porque eu vou dar a minha vida pelo mundo, pelo povo. Por isso que eles há um jargão evangélico, mas ele é muito profundo, que Deus não chama os preparados, mas Ele prepara os chamados. Quantas e quantas vezes, evangelizando, pregando, caminhando com as pessoas, a gente escuta, mas eu não estou preparado. Gente, ninguém está preparado para viver o reino de Deus. Ninguém. Ninguém está preparado para ser um discípulo de Jesus, não. Porque o mais perfeito dos homens é imperfeito diante de Deus. Ninguém está preparado. Eu não me sentia preparado, pelo contrário. Eu me sentia o maior dos improváveis, talvez, ou o pior dos improváveis, tá? Mas Jesus já via quem Pedro se tornaria. Jesus já via o futuro de Targino. Jesus conhece o seu futuro. Ele sabe o que você pode fazer no reino dele. Ele sabe o que você pode produzir para a glória dele. Jesus já via quem Pedro se tornaria. Aquele homem, queridos, que ia negar Jesus. E Jesus já sabia disso. Jesus já sabia disso. A negação de Pedro acontece. Jesus havia predito isso. E acontece lá no pátio, onde Jesus já estava preso. Vem uma pessoa e diz, ei, você é um deles. Ele diz, não, eu não sou um deles. Aí vem uma criada e diz, olha, você estava com eles. Não, eu não sou um deles, diz Pedro. Aí vem a terceira, gente. Aí a resposta machuca meu coração. A resposta mexe comigo. Aquela mulher disse, olha, pelo jeito que você se comporta, você é um deles. A resposta de Pedro é, eu nem conheço esse homem, eu não sei quem é. Como alguém que caminhou com o mestre, que viu o mestre ressuscitar gente, curar cegos, fazer aleijados andarem. Viu todos os milagres, agora diz, eu não sei quem ele é, eu não o conheço. Queridos, nesse momento, a Bíblia diz que Jesus olha para Pedro e os olhares dele se cruzam ali. E naquele momento acontecem as lágrimas.
Naquele momento saem as redes vazias, as redes que eram sua segurança, as redes que eram sua identidade, as redes que eram seu sustento. Jesus entra no barco dele, muda tudo. Aquele homem que começara entre redes agora termina em lágrimas ali, de arrependimento. A Bíblia diz que Pedro chorou. E daquele choro, o homem começa a terminar com uma vida cheia, cheia do amor de Deus, cheia do poder de Deus. Talvez, queridos, você chegou com redes vazias, mas o mesmo Jesus, o mesmo Senhor que entrou no barco de Pedro, Ele quer entrar na sua história hoje. Ele quer fazer parte da sua vida, Ele quer mudar a sua história. E eu quero dizer que Ele continua transformando ainda pescadores e pecadores em apóstolos, fracassos em chamados. Ele continua ainda fazendo com que redes vazias se tornem redes com propósito eterno nas mãos do Senhor, com propósitos claros. Deus encontra você entre redes, mas Ele não deixa você lá. Você crê nisso? Diz amém. Que nessa manhã o Espírito Santo do Senhor traga ao seu coração a convicção de que o Deus que olha por você, o Deus que vai ao seu encontro, é o Deus que tem o poder de transformar a sua vida, se ela já é boa, numa vida melhor. Se ela não está tão bem, numa vida boa. E se ela está ruim, Deus tem o poder de mudar a sua história. Que Deus o abençoe em nome de Jesus. Amém. Enquanto o pastor Davi vem para celebrar a ceia, eu quero orar por você. Eu quero orar por sua vida. Eu quero dizer, pastor Davi, eu cometi um ato falho, né? Eu trouxe alguns livros, estão aí, mas são poucos, porque não sei se faltou fé. Lá em Brasília, né, a gente teve um encontro com pastores, eu só não vim de todos porque eu deixei alguns na mochila. Eu disse, não, tem que levar alguns, né, meu amor? Lá para a Igreja da Comunhão. Mas eu quero dizer para vocês, tem poucos exemplares aí, mas o livro está disponível na Amazon, tá? É só botar lá Entre Redes e Lágrimas, você vai localizar. E eu observei ontem e hoje que ele está com frete gratuito ainda para chegar, tá bom? Querido Deus, Pai de amor, infinita misericórdia, eu quero te render graças, ó Deus, porque um dia o Senhor nos encontrou com redes vazias. E Ele, ó Deus, tomou conta não apenas do nosso barco, mas do barco, das redes, dos peixes, de tudo, absolutamente tudo. E a minha oração, Deus, é que nessa manhã pessoas aqui tenham esse encontro com o Deus que pode transformar vidas, com o Deus que pode mudar a história, por um Deus que transforma redes vazias em um futuro repleto de bênçãos para a glória de Deus. Pois é o nome do teu Filho Jesus que nós oramos, hoje e sempre. Amém.